Bom, gente, então, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Novamente, boa tarde para vocês. Espero que esteja tudo bem aí, né? Que vocês estejam passando bem. Já fizeram a avaliação, né? A primeira avaliação. Estou recebendo já, né, os trabalhos também. Tem alguns alunos que demoraram um pouco mais para entregar, mas está dentro, né, do previsto. Então, essa aula número 4, o tema já está aí na tela. Nós vamos conversar um pouco mais sobre o processo empreendedor, tá? E, né, o título da aula é esse aí, olha, como empreender e alcançar o sucesso. Na realidade, eu estou trazendo o título da aula como uma pergunta, né? Então, a gente vai tentar responder essa pergunta. Claro que a gente não tem, assim, digamos, né, uma resposta certeira, né? Mas dentro do campo do empreendedorismo, né, o sucesso é algo praticamente perseguido, né, por todos os empreendedores, né? A gente já vinha conversando sobre isso em momentos anteriores, e o sucesso é aquilo que todos desejam. Então, nós vamos debater um pouco mais sobre isso. Haja visto, né, que esse tema ele é importante também, porque mais adiante a gente vai estar desenvolvendo nosso projeto. Inclusive, na aula de hoje, eu já vou passar para vocês mais algumas orientações a respeito do projeto, né, que denominado plano de negócio. Então, eu gostaria que vocês participassem, né, que à medida que a aula for sendo ministrada, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá certo? E a previsão nossa aqui é em torno de 50 minutos e tomara que dê tudo certo, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu queria retornar nessa, nesse pensamento, né? Vamos chamar de pensamento do Xavenato. Esse foi passado na última aula para vocês, mas ele é muito interessante porque ele traz para nós uma visão bem completa acerca do empreendedorismo. Então ele diz para nós o seguinte: empreendedorismo não se trata apenas de pequenas empresas e novos empreendimentos. Não aborda apenas a criação de novos produtos ou serviços, mas sim inovações em todos os âmbitos do negócio. Presta atenção nisso aí, olha. Inovação em todos os âmbitos do negócio. No que diz respeito a produtos, processos, negócios de um modo geral e ideais, né? Enfim, uma grande variedade de aplicações inovadoras que ainda estão longe de serem esgotadas. Chavenato ele foca muito na questão assim dizendo que o processo empreendedor é algo quase infinito, né? Que a gente sempre existe a possibilidade de buscar, de inovar e que o negócio ele está sempre em processo evolutivo. Haja visto, né, que o empreendedorismo é uma área muito dinâmica, né? E ela está sempre evoluindo, né, ao longo do tempo. E na medida que também a sociedade evolui, todos os elementos aí, né, os fatores que fazem parte da sociedade, né, a economia, a cultura, né, as outras ciências também, na medida que o pensamento humano também evolui acerca, né, dos vários contextos, a visão empreendedora também acompanha, né, essa evolução. Então, a gente precisa tratar o empreendedorismo mais ou menos dentro dessa ótica, né? Uma ótica visionária, uma ótica futurista e dentro da realidade, né? De cada ambiente, né? Bom, gente, então, feita essa apresentação inicial, vamos então avançar aqui para a gente poder então falar, né, a respeito do sucesso, né? Como alcançar esse sucesso? Nas aulas anteriores, a gente falou, né, a respeito dos conceitos, a visão histórica foi passada, conversamos muito a respeito do perfil e comportamento do empreendedor, as diferenças e similaridades do administrador em relação ao empreendedor e vice-versa. Então, agora a gente vai começar a falar propriamente dito do negócio, quer dizer,
como construir esse negócio e fazer com que ele dê resultado, né? Então, a questão colocada para nós é o seguinte: qualquer um pode ter uma nova ideia, mas construir um negócio de sucesso é um desafio empreendedor. Por que que é um desafio? Porque, na realidade, sucesso muitas vezes não é para todos, né? Ou melhor dizendo, nem todos alcançam. Embora seja, né, algo que é perseguido, né, o tempo todo, né, já visto que a gente percebe aí no mercado, né, observando os ambientes de negócio, muitas empresas, né, que elas iniciam, né, elas funcionam por um período, a gente viu sobre isso, né, e que existe também a possibilidade de mortalidade. Inclusive apresentamos dados anteriores aí, dados estatísticos em relação a isso. Então, o que que acontece? Muitas vezes a ideia, né, eu já falei isso aqui, a ideia é boa, é aquela ideia que aparentemente é espetacular, né, toda recheada de inovação, muitas vezes ela não vinga, muitas vezes ela não chega, né, no resultado desejado. Então a gente precisa perceber o seguinte, que o processo empreendedor, ele existe uma certa complexidade e nós precisamos entender isso. Então existe todo um processo de contextualização que envolve o mundo dos negócios. Então não é simplesmente pela vontade e pela ideia, né? Mas existem outros fatores que vão determinar que esse sucesso aí tão almejado, de certa forma, aconteça, né? Então, um aspecto que a gente discutiu também, que vale a pena lembrar, é com relação à mentalidade das pessoas que estão nesse campo do empreendedorismo, né? Vocês fizeram um trabalho recentemente, onde eu pedi a vocês para pesquisar pessoas, né, que são consideradas empreendedores de sucesso, e eu estava lendo lá, né, os trabalhos de vocês, alguns interessantes, né, vocês focaram muito na biografia pessoal, né, deles, né? E eu acredito que vocês devem ter percebido nessas pesquisas, né, independente de quem foi, né, o pesquisado, mas que essas pessoas elas têm uma mentalidade diferenciada, né? O pensar, né, bem assim, diferente, né, muitas vezes do cidadão comum. Não, a gente percebe também nas características deles, né, o aspecto pessoal também, o, questões relacionadas ao comportamento e como que eles enxergam o mundo, né, e como que eles se atiram nas suas pretensões pessoais aí, na medida que eles buscam, né, desenvolver lá os seus negócios. E então está dizendo para nós aí no texto que é preciso ser muito criativo, né, não tem como, isso é fundamental, né? A comunicação também é um aspecto que a gente focou muito nela aqui. E depois, né, mais adiante, está dizendo aí que precisa estar altamente motivado. Eu lembro que eu comentei com vocês também anteriormente a respeito, né, da permanência no negócio, né? O, assim, a desistência é algo que normalmente não passa pela cabeça do empreendedor, né? E ele está sempre ali insistindo, a perseverança ali. Então, gente, nós precisamos trazer, né, essas questões aí para o nosso contexto, né? Levando isso para o lado pessoal e para a nossa carreira profissional também vale, né? São questões assim que é pertinente também. E para finalizar, né, o parágrafo aí está dizendo o seguinte: mas é também preciso estar aberto a correr riscos e errar. Então veja bem, o que aconteceu aí agora nessa definição? Nós chegamos aí no momento e nós estamos agora falando de algo que normalmente é inadmissível, né, no mundo dos negócios. Então, por exemplo, quando eu falo de errar, quer dizer, ninguém quer errar. Ninguém abre um negócio, ninguém coloca, né, aposta, né, suas fichas num negócio para poder errar e ter aí o desprazer, né, de colher prejuízos, derrotas, né, e fracassos, né? Então, aquilo que eu disse, né, as barreiras existem, as dificuldades existem, mas errar é algo que ninguém quer, né?
E aí está dizendo para nós o seguinte, que o risco é algo que sempre vai existir no campo do empreendedorismo, né? Não sei se vocês já observaram, né, e fizeram as pesquisas anteriores, vocês vão ver lá em vários textos, né, que possivelmente devem ter lido, que o risco ele está, digamos assim, como se fosse uma situação que persegue, né, o empreendedor o tempo todo, né? E aí é aí que entra a grande questão, quer dizer, o empreendedor de verdade, aquele que tem um espírito empreendedor, o risco para ele é algo que vai ativando, né, que vai mexendo com ele no sentido positivo. Então, muitas vezes, ele não vê o risco como algo negativo. Apesar de que nós, né, a gente, pessoas comuns, a gente não quer, né, arriscar para perder, né, como eu disse. E outra coisa importante dentro do campo do empreendedorismo, que muitas vezes os erros, né, apesar de parecer ser uma coisa negativa, mas os erros eles também vão nos ensinar a vencer as barreiras e as dificuldades que vão surgindo. Então a gente pensa o seguinte, que nós não vamos continuar errando, cometendo sempre os mesmos erros, mas nós vamos aprender com os erros. Então, a gente tem notícias de pessoas, né, que erraram uma vez, duas vezes, mas aí eles depois acertaram o caminho e deram certo, né? O resultado apareceu e tiveram aí um certo sucesso dentro dos seus negócios. Então, para concluir o raciocínio é o seguinte: riscos sempre vão existir e erros também fazem parte do processo empreendedor. Mas nós vamos continuar correndo os riscos, né? Haja visto que não tem como empreender sem que eles façam parte do nosso dia a dia, e que os erros, se por acaso acontecerem, são passíveis, né, de serem utilizados como ponto de referência para a gente melhorar, para a gente avançar, construir novas ideias, né, e inovar, inclusive, né, que os erros eles são de certa forma positivos para nós aí. Então essa é a ideia que nós queremos colocar para vocês dentro dessa questão aí, associada às outras características que já devem fazer parte do empreendedor. Tá ok, gente? Falamos também na aula passada que a respeito, né, quando a gente estava tratando daquela questão da mortalidade de empresas e falando de fracassos empresariais, que a falta de metas e objetivos é um dos grandes problemas que existem, né, atualmente. Muitas vezes não é nem o problema financeiro. Né? Às vezes a empresa ela entra numa decadência financeira, muitas vezes como em termos de consequência da falta de metas e objetivos. Então, o processo empreendedor ele precisa, de certa forma, trazer aí o que a gente chama de planejamento, né? Inclusive, a gente cita o termo, né, planejamento estratégico, porque não é um planejamento feito, né, de forma imediata e nem para ser aplicado de forma instantânea, mas é um planejamento de curto, médio e longo prazo. Você enxergar aí o contexto, né, tanto de criação quanto de manutenção da empresa de curto, médio e longo prazo. Então, para isso, tem que existir o que a gente chama de planejamento, né? E dentro do contexto do planejamento é que vai aparecer onde a gente vai traçar essas metas e esses objetivos. Então, queria dizer para vocês o seguinte, que nós precisamos saber o que a gente quer exatamente, né? A empresa pode até mudar de rumo. Você pode ter, por exemplo, um foco inicial dentro do processo de criação da empresa, mas à medida que a empresa vai se desenvolvendo, ela não pode perder o direcionamento. Você pode inovar nos produtos, você pode, inclusive, né, mudar, né, assim, a forma de atender o cliente. Você pode, por exemplo, ampliar seus negócios, criar cadeias de produção paralela, né, que não seja aquela que foi criada inicialmente, e assim por diante. Mas sempre vai existir a necessidade de que as metas e os objetivos da empresa estejam sempre bem traçados para que a empresa tenha saúde, né? E para que ela possa viver aí por muitos anos e se manter viva, né? Dentro do contexto aí. Então, gente, assim, de modo geral, a gente vai fazer a pergunta, né, para a turma,
Aí eu queria já pedir a opinião de pelo menos um aluno, né, de forma aí espontânea, né? Quais seriam os maiores riscos quando a gente vai empreender? Quem gostaria de passar para nós uma ideia sobre isso? Olha a pergunta na tela. Mas quais são os riscos de empreender? Quando o empreendedor, né, ele quer tirar a ideia dele, né, do papel, vamos dizer assim, entre aspas, né, e se lançar, né, dentro do empreendedorismo, né, abrindo o seu negócio, quais são os maiores riscos? Pelo menos um. São vários, né, mas pelo menos um. Qual que é o principal deles? Quem poderia me responder, por favor? As pessoas não gostarem do produto, uma coisa assim. Não gostar do produto. Faz parte, né? Às vezes o produto, né, ele, na sua concepção, né, muitas vezes ele não foi bem assim, à medida que ele foi colocado, né, para o consumidor aí, né, para o cliente, de repente ele não teve uma boa aceitação. Mas isso aí, quem falou aí? Quem deu opinião? Bianca. Bianca, veja bem, eu concordo com você. Mas de repente, antes do produto, tem algo mais importante. Que, veja bem, o produto já é algo lá na frente, né? Quer dizer, a empresa já existe, não é isso, Bianca? A empresa já está fabricando, né? Quer dizer, você lança um produto no mercado, não é isso? E aí o produto não é bem aceito. Isso realmente pode acontecer. Mas a empresa já existe. Eu queria que vocês pensassem em algo bem assim, bem no início de criação da empresa. Porque o ato de empreender, ele começa bem no início do negócio. Essa parte do produto aí, ela está mais depois, na hora que a empresa está produzindo, que aí já vai entrar outros aspectos, inclusive aspectos administrativos, né? Tem a ver com marketing, por exemplo, né? A questão do produto aí. Mas existe algo que está bem antes, que também ele é terrível, né? Que os empreendedores não gostam nem de pensar nele, que pode fazer com que inclusive, né, a empresa, né, ela entre em decadência total. O que seria isso, hein, gente? Deixa eu avançar aqui para a gente poder abrir o raciocínio aqui. O maior risco do negócio é dele não dar certo. Nesse momento aí, a gente não está nem discutindo se é por causa do produto, se é por causa dos recursos humanos que não foram bem dimensionados, não é por causa dos equipamentos, da logística, né, do processo, por exemplo, de organização jurídica da empresa, ou às vezes, né, porque a ideia não é muito boa, mas é a gente pensar num todo, sabe? Pensando em tudo que pode acontecer dentro de uma empresa e que pelo menos uma coisa, se não for bem desenvolvida, ela pode criar como se fosse um efeito dominó e influenciar a empresa num todo e fazer com que essa empresa não dê certo. Então, por exemplo, você tem um capital inicial para investir nesse negócio que é o negócio da sua vida, que é aquilo que você está apostando todas as fichas. E você, de repente, você tem um certo receio de colocar esse capital, investindo ele totalmente ali no seu negócio. Então, a maioria dos empresários, se você fizer essa pergunta aí para os empresários, né? Faça um teste, se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que está no ramo dos negócios aí, que seja empreendedor, ou empresário, ou mesmo administrador, se você fizer essa pergunta para eles, eles vão dizer assim, olha, eu tenho receio de investir o meu capital, né, e o negócio não dá certo, por algum motivo, né? É claro, né, que pode ser qualquer motivo. Mas aí, o negócio não dando certo, de repente, é aquele fracasso total, né, inesperado, né? Porque na realidade a gente não espera que vai dar errado, mas é um receio que a gente tem, né? E aí a gente entra com a pergunta, Bianca, olha só, o pessoal aí, ó, da sala, todo mundo aí, e aí a gente vai pensar o seguinte, o que pode ser feito de fato para esse negócio não dar errado? Essa é a grande questão, né? Quando eu falei lá atrás para vocês assim, olha,
como empreender e alcançar o sucesso é justamente a gente conseguir descobrir todas as ações que precisam ser definidas, né? Todas as atitudes que precisam ser tomadas, né? Todos os procedimentos que precisam ser executados, realizados, para que o negócio realmente não deixe de dar certo, né? E a partir daí, uma vez o negócio dando certo, né? Aquele investimento, né, que você investiu, né, aquele dinheiro ali, aquele capital todo, ele passa a fazer sentido. E você vai perceber, por exemplo, que num dado momento está havendo o que a gente chama de retorno do investimento, né? Porque o capital inicial, gente, normalmente ele não pode ser imobilizado, né? Existe uma coisa dentro do campo empresarial, né? Ainda mais porque a gente vive num regime capitalista, né? Nosso regime econômico é capitalista, então o lucro, né? Ele precisa existir. Então a manutenção, né, para o bom funcionamento da empresa, ele é necessariamente precedido de lucro, né? Então ninguém vai pegar, por exemplo, né, e criar, né, uma empresa, né? Pode até ser uma empresa na área social, como a gente havia falado lá atrás. Mas de toda forma, para que o negócio se sustente, a gente precisa ter aí o que a gente chama de margem de lucro. Mais adiante nós vamos avançar um pouco mais nessa questão financeira da empresa. Mas o lucro, né, aí você tem que determinar a faixa, né, de lucro, mas ele precisa existir para que a empresa consiga se sustentar e se manter funcionando. Haja visto que ela é geradora de renda, né? Nós vimos lá, né, a visão econômica da empresa, né, do negócio, e ela também tem um apelo social aí e fator de geração de renda e riqueza, né? Então, o lucro precisa fazer parte desse contexto. Então, de modo geral, o maior medo do empresário é que o negócio dele não dê certo, por algum motivo, né? E aí, para que o fracasso não aconteça, a gente normalmente, né, costuma ler, né, em vários artigos, ou às vezes, né, material aí de treinamento para empresário, livros, né, voltados à área de administração de empresas, e muitas vezes, né, são citados exemplos e são passados para nós, né, algumas orientações de o que fazer, né, para que a empresa realmente funcione, para que essa questão de empreender dê lá o resultado esperado. Aqui na tela de vocês tem algumas dicas, né, que eu retirei de um material, tá certo? De uma apostila que eu tenho, e que está dizendo assim, olha, em número um, a principal coisa lá, ó, enxergar o negócio a longo prazo, né? O que é longo prazo? Você pode fazer uma estimativa de tempo, né? Por exemplo, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você pode criar, né, essa expectativa e trabalhar dentro desse campo visionário para tentar enxergar o seu negócio, não só agora, no momento da criação, mas como que ele vai ser daqui a 5 anos, 10 anos. Então, você precisa, né, fazer aí o que a gente chama de pesquisa de mercado, né? Depois eu vou passar isso para vocês. Existem ferramentas de pesquisa. Inclusive, existem empresas que são especializadas para fazer esse tipo de trabalho de consultoria para tentar atender outras empresas que estão em fase inicial de criação. Ou seja, pesquisar o mercado, né, e os nichos de mercado, né, e a concorrência, né, verificar, por exemplo, né, a questão da validade do produto que está sendo previsto ser criado, né? A Bianca falou aí do produto, né, Bianca? Muitas vezes o produto, quando o produto ele se torna obsoleto, é terrível para a empresa. Então, pesquisas que são feitas para dar suporte para quem está empreendendo de conseguir enxergar a longo prazo o que pode acontecer com a empresa, né, que ele está querendo criar. Então, a gente entra aí também dentro no item 2 aí, que a gente chama de visão estratégica, que vai criar, então, uma estratégia de negócios para poder fazer esse mapeamento
né, do ambiente de negócio, tentar enxergar como isso está funcionando no aspecto político, econômico, como eu disse, né, a concorrência de modo geral, e verificar se dentro do mercado que você está pesquisando, se existe realmente espaço para você empreender, tá certo? São feitos estudos mesmo, com base científica para isso, tá, gente? É, outra coisa, o controle financeiro, você pode ver que ele está entrando em terceiro lugar aí. Isso é fundamental, né? A gente não vai abrir empresa com fundo perdido. Aí é suicídio, né? Mas aí o controle financeiro, o que que acontece? Existem várias ferramentas de gestão. Hoje em dia, né, com a tecnologia que nós temos, com toda a teoria acumulada e o conhecimento ao longo do tempo no campo da administração, os profissionais, né, especializados na área administrativa, os executivos, né, os grandes gestores aí, pessoas experientes que têm uma visão, né, macro, né, do processo e que pode dar esse suporte aí. O controle financeiro é fundamental, né? Uma empresa endividada, ela praticamente está fadada com a falência, né? Outra questão importante aí é ser realista, né? Nós temos que, a gente conversou muito sobre isso lá atrás, né? Quando a gente estava falando sobre ideias, não é isso? Ah, tem lá a questão do sonho de empreender, do negócio, mas vai ter que aterrissar, tá certo? Vai chegar uma hora que o sonho ele vai ter que existir de forma real, e nesse momento da aterrissagem, né, que você vai botar o pé no chão e dizer assim, olha, eu tenho que ser realista. Eu estou inserido num meio, né, de negócio que muitas vezes é muito agressivo, né? O mercado às vezes é selvagem, né? Mesmo assim você está ali, né, disputando, né, fatias de Às vezes. às vezes, né? Está disputando ali com o seu concorrente lado a lado. Gente, deixa eu dar um exemplo para você muito interessante. Essa questão de concorrência, nós vamos discutir isso depois, mas é o seguinte: vocês já imaginaram um shopping center? Vocês já entraram no shopping center e já observaram a questão das lojas, como que as lojas são criadas dentro de um shopping center? Você entra, por exemplo, você tem uma loja aqui que vende roupa feminina, por exemplo. Do lado dela tem uma outra loja que vende roupa feminina também. E outra, e outra, e outra. Olha que interessante. Existem dois conceitos aí de concorrência. Tem um conceito, né, de coparticipação, onde uma loja, de repente, ela trabalha em parceria com a outra. E tem também aquele conceito, meio que fosse um conceito de canibalismo, né? Que uma loja, ela está, de repente, tentando destruir a concorrência, né? E isso, eles estão muito próximos, é muito interessante isso. Às vezes você visita aí um local, por exemplo, está querendo comprar móveis, né? Você entra numa avenida, aí é só loja de móvel. E eles ficam tudo juntinhos ali e vão criando ali o que eles chamam de nicho, como se fosse um ambiente ali só para esse tipo de produto, né? Mas eles estão concorrendo entre eles. Então existe aquele contexto, né, da concorrência leal e desleal, né? Depois, mas a gente vai entrar mais nessa questão depois, quando a gente estiver estudando isso de forma mais profunda. Mas aí a gente precisa ter realmente essa realidade, né, de onde a gente está entrando e separar a vida pessoal também da empresa, né? Isso aí só não vai acontecer quando a gente estiver tratando da nossa carreira profissional, porque aí já não tem jeito. Mas nessa questão da separação da vida pessoal da empresa, está mais no campo da parte administrativa financeira, de não misturar, né? Aí, né? De repente, vocês estão entendendo, né? Aquilo que você tem seu, né? Ah, eu vou vender aqui meu lote, vou vender aqui a minha casa e vou pegar e vender tudo que eu tenho para investir tudo no meu negócio. Isso aí já é um problema. Quer dizer, tem gente que faz isso. Ou às vezes, né, quando ele está lá precisando, né, de recursos financeiros, às vezes o negócio já está em funcionamento e ele se lança, né, digamos assim, de usar de questões pessoais, né, para poder, né, vender lá objetos, levantar recursos para investir no negócio dele. De repente o negócio não dá certo. Então ele perde a empresa
e perde o negócio. E se perde também, né? Outra coisa importante que está dizendo aí é com relação às imperfeições. Olha, não existe negócio perfeito. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: você vai ter que ter uma visão de enxergar essas imperfeições e fazendo como se fosse um tratamento quase que pontual, cada uma delas tentando identificar o que está acontecendo. E aí que está essa grande questão da parte de gestão, né? De você criar as melhores ferramentas aí, criar não, né? Aplicar as melhores ferramentas possíveis para aí poder resolvendo essas questões pontuais aí. Imagina você ter um restaurante, né? Vamos lá, vamos pensar num restaurante. Você tem que melhorar o cardápio. Ah, de repente, uma reclamação de um cliente, ela era uma imperfeição de um produto que está sendo oferecido. De repente, um prato que não agradou muito. Aí você vai ter que ter um olhar mais crítico. E outra coisa, ter bom senso e saber aceitar as críticas, né? Você vê que as empresas hoje em dia estão muito preocupadas, né, com o pós-venda, né? As empresas estão fazendo avaliação dos seus negócios de forma constante, avaliando, né, o produto não só na hora de vender, porque na hora de vender a gente fala bem do produto para o cliente, mas na medida que o cliente adquire o produto, por exemplo, então você vai trabalhar dentro do conceito de pós-venda, ou seja, saber se realmente o produto está funcionando, se o cliente está satisfeito. E muitas empresas hoje estão voltadas para isso. Então esse feedback que a empresa dá, ela vai ajudar você a trabalhar as imperfeições de todo o processo, tanto na parte produtiva, questões relacionadas à matéria-prima, melhorar, por exemplo, a parte de recursos humanos. De repente, você tem que trocar um funcionário de função, né? Você vai ter que fazer os ajustes dentro da sua empresa. E, por fim, o item 7 aí, que é fundamental, talvez o ponto-chave, né? Que é o cliente seu. Porque a empresa, a razão de ser de toda empresa é o cliente. Então, você vai ter que tratar o seu cliente com muito carinho e lembrando, gente, que o cliente, ele é a principal ferramenta de propaganda, tá? Se você quando você vai falar de marketing de produto, né? Você vai ver que o cliente satisfeito, ele dá um resultado fantástico para a empresa, tá certo? Em todos os aspectos. Caso, se for o contrário, aí é um desastre, né? Então, nós não podemos nem pensar nisso. Não. Então, dando essas dicas, né, e acredito que tem outras dicas também, que na realidade eu não sou empresário, mas assim, observando, né, todo o contexto e até conversando, se vocês conversarem com outras pessoas, existem outras dicas importantes que podem ser dadas. Essas que eu passei são, acredito ser importantes, mas aí a gente cai numa situação aí. Apesar de todas essas dicas, olha só, são coisas importantíssimas, né, que eu citei aqui, né? Mas ainda o sucesso é algo ainda que muitas vezes não é totalmente garantido, não é, Bianca? Olha bem, Bianca, eu estou fazendo tudo certinho, digamos que eu estou cumprindo o meu dever de casa, como empreendedor, né, e como empresário. Mas ainda assim fica, né, aquela cisma, né? Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou ser um empresário de sucesso? Ou será que a minha empresa vai ser aquela empresa meio a meio, que vai ficar estagnada no tempo? Tem muitas empresas que são assim, né? Elas ficam aí a vida inteira na mesmice aí. Mas o que vai fazer realmente despontar e chegar a esse sucesso aí que a gente tanto deseja? Será que existe um segredo? Ou alguém se habilita Porque agora eu estou fazendo uma pergunta em cima do que eu já falei, né? Olha só, o que é necessário de fato para um negócio dar certo? E a primeira pergunta minha, ela, ela foi feita, né? E vocês deram um palpite aí, né? Deram opinião. Mas, de fato, o que eu preciso fazer? Porque eu quero é o sucesso mesmo, né? Eu não quero só que a minha empresa funcione. Ela vai funcionar, de certa forma, se ela for bem gerenciada, se esses aspectos aí, olha, forem bem observados, mas aí eu quero sucesso. Como é que funciona isso?
Oi, Edilson. Darlison, Letícia, quem quer falar, por favor? Oi, Edilson. Oi. Eu acho que são três coisas que seria tipo assim. Você sempre tem visto a questão do equity, a questão também de, tipo, escalar a sua empresa, de, tipo assim, você ter um negócio, você projetar ele para ser um negócio escalável, né? Bacana essa colocação sua. E Tipo uma também escadinha, né? Ele precisa ter uma mudança de padrão e ir crescendo com o tempo. isso, e inclusive ter a capacidade de delegar, porque, tipo, você não vai ser bom em fazer tudo, então você tem que ter uma boa capacidade de delegar e fazer aquilo, tipo assim, reconhecer aquilo que você é melhor e cada vez melhor e delegar aquilo para aquela pessoa. Tá? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu vou falar umas empresas aqui, empresas assim, bem antigas. Quem já viu falar no Leite Ninho? Leite Ninho, leite de latinha. Já viram? Latinha amarela, gente. Já, aham. É famosa, é um produto confiável. É Nestlé, a empresa Nestlé Leite Ninho. Olha para você ver, é sucesso, sim ou não? Hein, gente? Eu acho que sim, porque tem em todo lugar. Leite Ninho, eu era criança, já tinha Leite Ninho. Eu lembro da latinha amarela. Se você vai no supermercado, a latinha amarela tá lá. Não estou falando porque a latinha não mudou de cor, não é isso. Mas é que é um produto, né? Aí você fala Nestlé. Há quantos anos ela está no Brasil? Vamos lá, Panetone Balduco. É sucesso? É, sabão em pó Omo. Você pode ter outras marcas, você entendeu o que eu estou falando? Mas você vê que o produto, olha só, o produto vende o nome da empresa. Gente, a Coca-Cola não fabrica só a Coca-Cola. Mas quando você pensa em refrigerante, a Coca-Cola não fica de fora, sim ou não? Então, existe algo aí dentro desse contexto que eu estou querendo mostrar para vocês que cria o que a gente chama de diferencial, né? Esse produto escalável, né, dá esse crescimento, né, que o nosso colega colocou, isso é importantíssimo, né? Você vê, ó, na indústria automotiva, por exemplo, ó, por que que a Ford está indo embora do Brasil? A Ford foi a primeira que chegou, sim ou não? A primeira que chegou, outras vieram depois, e agora a Ford está indo embora. O que está acontecendo? Né? Inclusive, hoje mesmo eu estava lendo um artigo sobre isso. Então, essas coisas, sabe? A gente precisa ter um olhar mais pontual, mais crítico, né, em cima disso aí, para a gente tentar enxergar essas coisas. O empresário tem que ser um cara atento, né? Então, na hora de empreender, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: não existe uma receita pronta. Ninguém vai passar para você uma fórmula de bolo, né, dizendo assim, olha, faz assim que vai dar certo, a sua empresa vai funcionar e você vai conseguir chegar no sucesso, né? Você pode, né, implantar metodologias, né, ferramentas, investir em treinamento, você pode fazer de tudo. Mas ainda assim, existe algo que você precisa entender que a receita não existe, porque cada negócio é cada negócio. Cada contexto é cada contexto, cada situação é cada situação. Então, na realidade, quando a gente fala de sucesso, na realidade é uma conjugação de fatores de uma forma bem associadas e bem sincronizadas e criar essas convergências positivas que vai fazer com que o negócio dê certo, tá? Então, de modo geral, né, tudo ele vai estar centralizado no campo dos pensamentos e das ações, né? É aquilo que se quer, né? E da forma que se age, né? Quais são as atitudes ali que vão determinar, por exemplo, o caminho do sucesso. Você pode ver, por exemplo, né? Eu estou citando a Ford aí de exemplo, porque se eles quiserem, tá, gente? Veja bem, se a Ford quiser, ela dá a volta por cima, né? Ela inverte o contexto atual dela. Estou citando a Ford de exemplo, né? E outras empresas, inclusive, que deixaram de existir, né? Não sei se vocês pesquisaram lá, né? Mas as indústrias Matarazzo, por exemplo, né?
há uns anos atrás, eram fortíssimos. A Mesbla, por exemplo, era fortíssima, uma gigante aí no ramo de varejo, né? Então, muitas empresas grandes, né, elas deixaram de existir. Então, existe uma questão que a gente coloca, muitas vezes, da visão e da missão da empresa. E isso está dentro muito do campo dos pensamentos. Por isso que eu falei com vocês lá atrás, né, que a gente precisa de meta e objetivo de curto, médio e longo prazo. Senão, a gente não vai sobreviver. A empresa ela tem uma vida, né? A empresa é um organismo, né? Ela tem uma identidade, ela existe. Então, é muito importante, né? Apesar de não ter essa receita pronta, mas que existe, né, essa visão, né, esses pensamentos assim de que realmente a empresa ali ela pode avançar. Então, quando eu falo de pensamentos e ações, são as pessoas, basicamente. Né? Equipamento não é empresa, prédio não é empresa, né? São partes da empresa. Essa parte imóvel, né? Mas o segredo, né? Se é que há um segredo, que eu acredito que não existe tanto um segredo, mas ele está centralizado nas pessoas, né? O principal patrimônio das empresas são as pessoas. E aí, a partir daí que vem essa questão dos pensamentos e das ações, né? Sobre como desenvolver as bases do negócio. Bom, então, como é que esse negócio pode ser construído, então? Então, agora a gente volta, né, um pouquinho atrás e a gente começa a querer enxergar o início de tudo, né? Como que isso pode acontecer? Então, tem que ser de uma forma que ele comece, né? Quer dizer, de uma forma bem inicial mesmo, e que depois a gente possa garantir que, dentro daquilo que foi proposto, que esse negócio ele se mantenha. Então a gente vai ter que pensar não só no processo de implantação da empresa, tá, gente? Vocês estão entendendo, né? Mas também na estruturação dela, de tal forma que ela se mantenha e que o negócio continue, né? Aí dando resultado. E quando a gente pensa, então, nesse processo aí de criar, estruturar e manter, né, para dar resultado, nós precisamos então pensar o seguinte, que não só as competências empreendedoras são fundamentais, mas também que as competências administrativas, elas vão ter que fazer parte dentro de um mesmo contexto, porque tudo isso vai ser convergido para a questão da saúde da empresa e para a manutenção e permanência dela. Tá certo? Gente, voltando aqui atrás, vocês estão entendendo isso aí que eu estou falando? Convergências de competências empreendedoras e administrativas, para que a empresa não só seja criada, mas que ela sobreviva, que ela seja realmente estruturada, que ela tenha vigor, saúde, para se manter, né, não só hoje, mas sempre, né, uma empresa saudável. Então, competências empreendedoras e administrativas são fundamentais para que isso possa acontecer de fato. Então, estou encerrando esse pedacinho com vocês aqui, e agora eu queria bater um outro papo com vocês, já que a gente vai começar a elaborar o plano de negócios, eu queria saber de vocês se alguém já começou a pensar a respeito, né? Se você, já estou, como se diz, né, provocando vocês em relação a isso, eu já havia falado, né, sobre isso. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou deixar para vocês como atividade assíncrona para essa semana, para que você acesse esse site que está aí, olha, do Sebrae. O que é o Sebrae? É o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, né? O Sebrae ele já está há bastante tempo aí ajudando, né, as empresas aqui no Brasil. Ele é um órgão, né, que não tem fins lucrativos, né, desde a década de 70 que ele atua justamente na promoção, né, principalmente para essas pessoas que estão empreendendo, né, para poder ajudar aí, contribuir em todos os aspectos, seja na questão, né, de fomento, de consultoria, para ajudar, por exemplo, no campo das ideias, por exemplo, ofertando ferramentas, né, diversas aí,
principalmente a parte literária também, tem muito material, né, material orientativo, e o Sebrae está sempre trabalhando aí, ajudando essas pessoas. Nós temos aqui no Vale do Aço uma agência do Sebrae, que fica aqui em Patinga, perto da minha casa aqui, mais para frente ali. E nós temos, o Sebrae Vale do Aço, né? Mas tem Sebrae no Brasil inteiro. Sebrae Minas, Sebrae São Paulo, Sebrae Bahia, etc. É uma entidade, né, como eu disse, que está espalhada aí por todos os estados. Então, eu queria que vocês começassem, já que a gente vai trabalhar com o material deles, para dentro da nossa vida, do nosso projeto, que vocês começassem a pesquisar, né, o Sebrae. Eu estou usando aí, gente, o site do Sebrae Brasil, que é o Sebrae Nacional, né? Então, nós vamos através dele. E aí, vocês vão pesquisar lá no Sebrae, eles têm lá uma página que é chamada de Ideias de A a Z. Então, o que você vai fazer? Você vai encontrar um segmento, vai abrindo os segmentos, entendeu? Dentro de cada tipo de negócio, cada ramo de negócio, e você vai tentar identificar. Tem muito material interessante. Escolhe um aí que você acha que você tem mais afinidade com ele. Explora esse material, tá certo? Vê o que tem de interessante lá. Estou deixando isso aí, né? Já que você vai entrar no site, vai explorar, né, os links, vai chegar nessa página aí do Ideias A a Z. Quem sabe através dessas ideias aí você vai tirar uma ideia para o seu negócio, né? Depois você vai ter uma outra página que fala do campo de interesse. Lembrando que você vai fazer um cadastro lá, né? Tem aqui uma orientação, né? Na medida que você estiver explorando, né? Você vai poder entrar em conteúdo. Tá vendo? Ó, se você fizer o cadastro, o Dalisson, você tá aí? Tá, né? Tô sim. Você tá vendo meu nome lá no cantinho esquerdo, lá, olha lá, tem uma carinha amarela lá, você tá vendo? Oi, Edilson. Pois é, tá vendo? Eu já fiz meu cadastro lá. Gente, não paga para fazer, não, tá? Você entra com o seu CPF lá. E outra coisa, não compromete vocês, não. Né? Então, se você quiser fazer o cadastro, você vai ter acesso a mais material, tá certo? Então, eles vão liberar para você acesso, né, a materiais de pesquisa. Olha aí que interessante, olha. Sobre mercado, sobre vendas, falando de inovação, organização, finanças. Tem muita coisa interessante aí, ó, sobre empreendedorismo, tá certo? Então vocês vão explorando, né? Vai chegar aqui, ó. Essa daí é a tela de cadastro, tá vendo? Você vai colocar um CPF seu lá e criar uma senha. Essa parte aí vocês são bons, né? Você cadastra e você vai poder baixar material também. Às vezes um material interessante que você achou lá, que você quer ler, né? Eu queria estimular vocês a não ficar só nisso que eu estou falando aqui, não, para vocês avançarem também. É muito bacana isso aí, se interessar pela literatura, tá certo? Voltada ao empreendedorismo. Aqui a telinha é o link, né, do cadastro aí, olha. Isso aqui é a tela, né? Agora aqui, né, é esse link de cima aí mesmo, que é a mesma tela. Eu vou deixar para vocês, vou mandar por e-mail, tá? Para facilitar. E tem lá no nosso portal também. Eu vou liberar lá para vocês daqui a pouco o roteiro, né, para vocês pesquisarem, tá certo? Vocês vão acessar o portal lá também, portal gestão empreendedora .blogspot.com.br. E aí vai aparecer um link lá com o roteiro, vocês dão uma olhadinha nele, para orientar vocês a respeito desse trabalho, assim, estimular vocês a explorar esse material, tá? Então, o roteiro que eu estou deixando lá no nosso portal, no nosso blog, tá? Começa a pensar no empreendimento, busca uma ideia. A proposta é criar uma empresa. Você já escolheu o seu sócio? Eu acho que eu comentei com vocês que nós vamos trabalhar 2 a 2, né? Então, escolher o sócio
Já fez a síntese explicando como o seu negócio vai funcionar? Oportunamente estaremos construindo o plano de negócio. O que é que vai acontecer? Então, nós vamos elaborar um documento. O plano de negócio nada mais é do que um documento, né? Que vai servir de orientação para orientar a criação da sua empresa. E lá dentro desse plano de negócio, existe uma estrutura bem organizada, né? Definindo várias etapas que tem que ser bem direcionada para ajudar aí na questão do sucesso do seu negócio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de riscos e incertezas, se você tiver um bom plano de negócio, com certeza esses riscos vão ser minimizados, vão ser diminuídos. Então, é fundamental a criação do plano de negócio. Inclusive, hoje, gente, só lembrando a vocês, se você vai num banco hoje pedir um empréstimo, né, uma solicitação de um aporte de capital para você investir no seu negócio, o gerente do banco vai virar para você e falar assim, olha, cadê seu plano de negócio? Então, não existe busca de recurso para investimento sem a existência de um plano de negócio. Ele é o documento mestre de criação da empresa. Você está entendendo? E aí, né, esse roteiro que eu estou passando para vocês, que está lá no blog, né, no nosso, você vai abrir lá e vai ver. Está pedindo isso para você, né? Aqui nós temos as etapas, assim, de forma bem simplificada, né, de como elaborar o plano de negócio, né? São basicamente, né, são 5 etapas, né? Então nós temos sumário executivo, análise de mercado. Tá vendo, Bianca? Olha aí a análise de mercado. Essa análise de mercado aí, ó, você vai ver que tem um item nela lá que ajuda a questão de desenvolvimento e pesquisa de produto, né? Tem que analisar o concorrente, os fornecedores. Então esse é o segundo item, né? O plano de marketing que nós temos que elaborar dentro do plano de negócio. O plano operacional também, ele entra dentro do plano de negócio e o plano financeiro. Tá bom, gente? Tá acabando a aula? Estou fechando com vocês, tá? E o roteiro que eu deixei então lá no blog, tá certo? Ele tem essas perguntas aí, tá certo? Então, pessoal, eu vou pedir a vocês, né, para dar atenção, né, a essa orientação que eu estou passando. Então, você vai lá no portal, entra no roteiro 1 e começa a responder essas perguntas aí, tá vendo? Ó? Você não precisa mandar essas perguntas para mim, não. Não precisa mandar essas respostas, não. São perguntas que você precisa responder, porque no momento que chegar, né, nós vamos chegar na hora de preencher, né, o plano de negócio. E aí, com essas respostas aqui, ó, você já vai ter uma visão melhor do seu negócio, entendeu? Vai ficar mais fácil para você montar seu documento. Combinado, gente? Dúvidas, perguntas? Se vocês acompanharam a aula direitinho, quiser perguntar, estou às ordens. Nós temos aí mais uns 2 minutinhos aí para fechar, né? Igor, Bianca, Letícia, Alice, tá tudo certinho, gente? Tudo certo. Ô, Bianca, você já tem seu parceiro lá para fazer o projeto, a sua parceira? Ô, prof, eu acho que eu vou fazer, tô fazendo todos os trabalhos com a Alice, então devo fazer com ela. Fazer com quem? Pera, você tá falando de quê? Não, é porque precisa de um sócio, né? Ah, tá. Achei que foi outra coisa. Ah, então Não. não. Pois é. Aqui, olha, começa a pensar nisso. Olha as perguntas aí, ó. Caracterize uma empresa a ser criada. Tá vendo? Ó, 2. Qual é o volume de capital? Ô, gente, esse volume de capital aí não precisa ser certinho, não, tá? Isso é meio aleatório, por enquanto. Tá certo? É claro que você vai pesquisar alguma coisa a respeito. Se você vai abrir um salão de beleza, você vai ter que dimensionar, né? Você vai ter que dimensionar o tamanho dele, etc. Você vai imaginar. Tudo isso que está sendo colocado aí é algo assim ainda dentro do campo imaginário. Depois nós vamos fazer o alinhamento disso aí, porque quando a gente for usar o software do Sebrae, vocês estão entendendo? Lá no software, ele vai te mostrando, na medida que você vai lançando as informações, ele vai fazendo um alinhamento para você das informações.
Se por acaso tiver alguma inconsistência, ou se, por exemplo, né, alguma discrepância dos dados que você estiver inserindo dentro do sistema, ele vai dizer para você, olha, mexe aqui, muda ali, altera aqui, porque o próprio software, ele já tem uma ferramenta inteligente que vai balizar o seu negócio. Inclusive, nós vamos fazer lá o que a gente chama de análise de risco, para verificar, por exemplo, se o aporte financeiro e o capital inicial investido, até mesmo o capital para manutenção do negócio, se ele é suficiente para que o negócio sobreviva durante certo tempo. Nós vamos aprender, por exemplo, a calcular o ponto ótimo, saber, por exemplo, a partir de que momento a empresa vai começar a dar lucro. Isso tudo é importante, tá certo? Mas isso é feito tudo de forma automática dentro do sistema. Tem umas continhas que a gente faz também, tem umas fórmulas, né, que a gente usa algumas ferramentas da estatística, né, para fazer esses levantamentos, mas de modo geral a gente consegue fazer essa mensuração do seu negócio como um todo, né, com todas as informações necessárias, né? Então tudo isso que está aqui, olha, tá vendo? Ó, essas 5 etapas aí, elas vão aparecer dentro do sistema lá, dentro do software. Então essas perguntas aí, elas são fundamentais, como eu disse, né, para você ter mais segurança na hora de responder lá e inserir os dados no sistema. Tá bom? Então eu conto com vocês, espero que vocês façam, né, essa exploração da página do Sebrae. E olha bem, ó, na semana que vem, o assunto de semana que vem é importantíssimo, que nós vamos entrar na unidade 2 e nós vamos trabalhar com vocês os conceitos de organização de empresas. Então, nós vamos falar de administração, vamos falar de tipos de empresa, características de empresa. Enquanto isso, o plano de negócio já começa, né? Então, na hora que eu entrar com a parte teórica, né, nós vamos falar também do TGA, né, que é a Teoria Geral da Administração, passar para vocês alguns pressupostos sobre essas teorias que vai ajudar vocês a entender melhor como que as empresas funcionam, tá bom? Então, não faltem a aula semana que vem e vamos trabalhar essa questão que eu estou deixando para vocês na aula de hoje, a respeito do material do Sebrae, tá bom? Da minha parte, tá ok? Fica com Deus aí, um abraço, se cuidem, tá? Cuidado com a pandemia aí. O vírus ainda tá por aí, né? Um abraço. Tchau, prof. Obrigada. Tchau para vocês.